E no Enfoco dessa semana, nós estamos aqui com o Dr. Ricardo Coringa, essa figura mais que especial que veio a brilhantar o nosso programa Articô com um tema super relevante, né, para a sociedade. Muita gente, eu sei que tem várias dúvidas sobre o assunto, né, que é o dentista, é o bucomaxilo. Então, Ricardo, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal do programa Articô que está nos assistindo agora. Bárbara, te agradeço, né, o fato de você ter vindo aqui e estar valorizando, né, nossa profissão, né, o cirurgião dentista, em especial o cirurgião bucomaxilofacial, que é que a gente vai tratar aqui. É aquele cirurgião dentista que não só realiza procedimentos dentro do consultório odontológico, né, algumas cirurgias bucais, implantes dentários, remoção de cistos, tumores, mas é aquele cirurgião dentista que está presente nos hospitais também, né, lidando com os pacientes traumatizados de face, né, fazendo as fraturas faciais, e muitas pessoas não sabem que é o cirurgião dentista que trata desse tipo de patologia, né. Além disso, trata de alguns tumores, alguns problemas na articulação, na articulação que se chama ATM, que é a articulação temporomandibular, ou aqueles pacientes que têm deformidades dentofaciais, que nascem com o queixinho um pouquinho mais para frente ou para trás. Além disso, a apneia obstrutiva do sono é um dos procedimentos que estão dentro do nosso hall de tratamentos. E assim, é uma profissão muito, assim, hoje em dia, graças a Deus, nós já ganhamos assim já conquistamos um campo muito importante no corpo clínico dos hospitais, e em si nós prestamos um serviço para a sociedade muito importante. E nós do Articô, como sempre, gostamos de dar destaque às estrelas, né, maranhenses. E o Ricardo Coringa recentemente realizou uma pesquisa super interessante, né, que é com um enxerto ósseo retirado da ostra, né, dessa ostra que nós temos aqui em abundância, né, mas isso a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. Bom, primeiramente a gente vai falar mais sobre essa especialidade do bucomaxilo, né, que muita gente tem diversas dúvidas. A gama é muito grande, como você acabou de especificar, né? Então trata o sono, trata tumores, trata diversas coisas. E, gente, olha só, hoje eu tô tendo o prazer de estar aqui no consultório. Um tempo atrás eu não tive um prazer tão grande de estar aqui. Eu vou explicar, calma que eu vou explicar. Tive que fazer a retirada dos meus sisos e é uma dor, quem precisa, né, quem já passou por isso, é uma dor enorme, e quem me acompanha nas redes sociais sabe de todo o meu processo, né? Então, eu tive o prazer de conhecer o Ricardo, né, de ter passado de uma forma confortável por esse período, né, e de quebra conhecer, né, essa personalidade, essa pesquisa que nós vamos falar mais tarde. Ótimo. Exatamente como a Bárbara falou, Bárbara foi nossa paciente aqui, né, chegou com um quadro auge, com um quadro doloroso bem acentuado, isso por conta dos dentes cisos, né, que todo mundo conhece como dentiqueiro, mas é o terceiro molar, que é um dente que geralmente ele não tem espaço na arcada dentária para erupcionar. É um dente que acaba gerando alguns problemas, né? E um deles são umas doencinhas que chama de pericoronarite, que é a inflamação da gengiva, e às vezes esses dentes não rompem até na cavidade bucal, eles devem ser removidos, porque ele tem a capacidade, inclusive, Bárbara, de criar alguns tumores na face, tá? Alguns tumores mandibulares, onde o tratamento é muito severo, né? Às vezes precisa fazer algumas ressecções mandibulares. Então, de maneira preventiva, esses elementos dentários, eles têm que ser removidos, né? E é um tratamento que, de maior eficácia, é mais feito pelo cirurgião bucomaxilofacial, que é aquele cirurgião dentista que tem especialização somente em cirurgia de boca e face. E, como eu falei, esse tratamento, a cirurgia dos terceiros molares, é um procedimento que é um pouquinho complexo, que de forma mais correta deve ser assistido por um especialista, né? É um procedimento que deve seguir todos os protocolos pré-cirúrgicos, né, transoperatórios, e também no pós-operatório, feito um acompanhamento corretinho, que foi esse procedimento que você fez, né? E de forma preventiva, quando esses dentes também não erupcionam, eles devem ser removidos, tá? Mesmo que ele não esteja causando dor, algum certo desconforto, a não ser que o paciente faça um acompanhamento radiográfico anual, que esses dentes eles têm a capacidade de gerar até alguns tumores na face, né? E os tratamentos, infelizmente, quando geram esses tumores, eles são um pouco agressivos, às vezes até deformantes. Isso não só a deformidade funcional do paciente também, mas psicologicamente o paciente sofre um pouco, né, com essas deformidades da estética facial, afeta bastante. Então, a cirurgia dos terceiros molares é um procedimento que deve ser bem conduzido, né, como eu falei,
falei, e de forma uma forma mais correta, que seja feito por um especialista, ou que o profissional que está fazendo esse procedimento ele tenha um conhecimento, um curso específico para aquele tipo de procedimento. E Ricardo, eu sei que as pessoas também têm a dúvida, né, de onde encontrar o bucomaxilo, né? Como você faz para identificar que aquele profissional está apto a realizar alguma cirurgia da face? Bárbara, o profissional bucomaxilofacial, o cirurgião, né? Eu falo um pouquinho sobre como se torna um cirurgião bucomaxilofacial. Não geralmente, né? Na verdade, é um cirurgião dentista que faz 5 anos de graduação em odontologia, né? Terminado esses 5 anos, ele vai procurar um serviço, né, de residência, vai prestar uma prova, né? Uma residência que geralmente, na maioria das vezes, é uma residência hospitalar, e lá ele faz um programa de residência que são em torno de 3 a 4 anos, né? Lá ele vai vivenciar toda uma emergência de um hospital, né? Vai saber lidar com um paciente hospitalar, vai dar plantões, né, noturnos, diários, vai lidar com um paciente politraumatizado, né? E geralmente no final desse treinamento, os residentes eles fazem uma prova, né, e recebem um título de especialista. E esses especialistas eles estão cadastrados no Conselho Federal de Odontologia. Então basta você ir no site do Conselho Federal, procurar o seu estado e pesquisar a especialidade. Lá vai constar todos os especialistas que possuem título na especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. E isso é realmente muito interessante de você ficar por dentro, né? Saber realmente, porque durante o período de dor, né? Quem está assistindo dor vai procurar um dentista e não importa qual sua especialidade, né? A pessoa quer realmente sanar aquela dor e terminar logo aquele sofrimento, né? Mas a gente tem que ficar muito ligado, que é muito importante isso, né? Você fazer com um profissional extremamente especializado para não ter futuros problemas, né, Ricardo? Não só o especialista, né? O clínico geral, ele também em si, ele é um profissional que ele dá o primeiro atendimento do paciente, né? No caso, ele vai diagnosticar e vai conduzir aquele paciente para as especialidades, né? Se ele não for apto a fazer, ele é apto, na verdade, a fazer qualquer procedimento na cavidade bucal ou até na face. Mas a especialidade, um especialista, ele é o melhor profissional para lidar com certas patologias. E é muito importante sempre você procurar um especialista em cada área. Eu acho que é a forma mais correta de você realizar os tratamentos e ter segurança naquilo que vai ser feito. Justamente porque é algo envolvendo a face, né? Como você falou, a face é algo que interfere muito no psicológico da pessoa, né? Então agora a gente pode entrar e falar um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? Sobre esse enxerto ósseo feito com ostras, né? Como que se deu essa pesquisa? Da onde você tirou, né, esse tema para pesquisar? Eu imagino que seja a questão do enxerto muito complexo e muito difícil e caro, né? Infelizmente. Bárbara, durante o meu programa de mestrado, eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa, né, uma pesquisa que, após a revisão dos artigos, né, dessas outras pesquisas científicas, uma pesquisa inédita, né, que foi a confecção do enxerto ósseo a partir da casca da ostra marinha, essa ostra que a gente come na praia, né, e a gente fez um estudo físico-químico preliminar dessa casca da ostra e a gente conseguiu identificar componentes minerais que são muito parecidos com os componentes, né, do osso humano, né, que é a proteína morfogenética, né, e a calcita. Então, na verdade, ele seria um osteocondutor, é um biomaterial que conduz, né, a formação de células ósseas. E a gente fez esse experimento na faculdade, junto com minha orientadora, a professora doutora Letícia, e nós operamos alguns ratos, né, confeccionamos isso tudo obedecendo todo um preceito de um comitê de ética animal, né, feito tudo dentro das regras, e nós operamos 52 ratos, né, e o resultado foi muito fantástico. Inclusive nosso trabalho já foi premiado recentemente, através da apresentação de um outro colega. Nosso trabalho foi premiado, né, recebeu um prêmio por um trabalho que teve uma grande relevância no Congresso. E esse trabalho ele é um trabalho ainda preliminar, né? A gente vai aprofundar muito mais esse trabalho, né? A gente pretende aí, ao decorrer do ano, dos próximos anos, que todo trabalho científico ele requer anos de pesquisas, e a gente vai aprofundar muito mais esse trabalho. Mas o nosso trabalho se mostrou de uma maneira muito eficaz, né? Então, confeccionar um enxerto a partir de uma fonte renovável é muito importante. A casca da ostra a gente tem em grande abundância, né? E além de ser um material
material barato, né? Uma matéria-prima. Isso vai viabilizar até para os pacientes que precisam, que não tem tantas condições de realizar um enxerto, né? Isso até para o SUS também é muito importante, né? Então, reduzir custo, uma fonte renovável, e não só isso, mas também o próprio resultado do material que a gente confeccionou, que teve assim, um resultado fantástico. Esses enxertos ósseos, eles são utilizados nas fraturas ósseas, em defeitos ósseos, não só na boca e na face, mas também em todo o resto do corpo. A ortopedia, né, a neurocirurgia utiliza enxertos, então é muito interessante esse tipo de biomaterial que a gente estudou. Bárbara, e outro fator bem interessante do nosso trabalho é que, frente aos outros biomateriais que já existem, né, e um deles é o enxerto de origem bovina, é a quantidade para se produzir, né? Para você ter ideia, para se produzir 0,25 miligramas do enxerto de origem bovina, precisa-se de 1 tonelada de osso. E na nossa pesquisa, né, o nosso enxerto teve uma eficácia muito grande a partir de uma quantidade pouca das cascas das ostras, né? Então, mais uma vez, é um trabalho que, comparado aos que demais existem, né, os outros biomateriais que existem, ele teve uma eficácia bem grande, uma eficácia enorme em relação aos outros biomateriais. E recentemente eu tive o prazer de receber das mãos do professor Clóvis Marzola, que é um ícone da cirurgia bucomaxilofacial, e não só da cirurgia bucomaxilofacial, mas também da odontologia, autor de vários livros. Isso aconteceu na Câmara Brasileira de Cultura, na cidade de São Paulo, tá? Ele me agraciou com uma honraria de comendador em cirurgia bucomaxilofacial. Então eu me senti muito lisonjeado, porque me considero ainda um cirurgião júnior, né? Uma idade um pouco reduzida à frente dos colegas que já estão aí, e ter recebido essa honraria, né? Eu fiquei muito feliz e agradeço muito a ele até hoje essa oportunidade que ele nos deu. E essa honraria foi concedida pelo progresso dessas atividades da saúde que a gente acaba desenvolvendo, né, para a sociedade. Eles julgam isso muito importante, a Câmara de Cultura avalia muito isso, e a cada ano eles fazem algumas premiações para alguns profissionais em determinadas áreas, e nós tivemos o prazer de receber essa honraria. E o programa Articô, né, parabeniza, né, e está aqui um prazer enorme estar conversando com você. Eu tenho certeza que essas pesquisas e tudo vai ser realizado da maneira mais rápida possível para que a gente consiga, né, utilizar, né, na sociedade essa pesquisa, esse estudo, que eu tenho certeza que foi feito com muita dedicação, e o material nem se fala, né, gente, biodegradável, você diminui o custo sem sombra de dúvidas, né, enormemente. Então é isso, espero que vocês do programa Articô tenham curtido a conversa aqui com a nossa personalidade maranhense, doutor Ricardo Coringa. Eu que agradeço, Bárbara, a oportunidade, não de você ter sido só nossa paciente, ter confiado no nosso trabalho, mas de você estar retornando aqui com o seu programa, né, estar conversando um pouco sobre a gente, esclarecendo para a sociedade sobre essa profissão, que é uma profissão muito bonita, né, e que graças a Deus ela a nossa especialidade tem crescido cada vez mais, e nós temos a resposta está aí, né, são os tratamentos, os pacientes satisfeitos, né, e isso é muito importante. A gente fica muito feliz quando um programa, quando um jornal chega pra gente e quer saber sobre o nosso trabalho, quer esclarecer isso para a sociedade. Eu acho que o papel do jornalismo é isso, é trazer a notícia para a sociedade e esclarecer algumas dúvidas. E te agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui no consultório e estar aqui com a gente essa tarde. É isso aí, pessoal. Então vocês continuem com mais Articô, que vem novidades por aí.